paz do Senhor a todos. Estamos aqui em mais uma segunda-feira, por volta de 21 horas, para mais um programa Ligue 0800. Estou aqui com os pastores João da Mata, pastor Edson, pastor Cleverson, pastor Peterson, e nós vamos dar início agora. Eu já vou passar para o pastor João da Mata para participar, compartilhar conosco as experiências do atendimento no 0800. Amém. A paz do Senhor, pastor Edson, a paz do Senhor, companheiros aqui da mesa, a paz do Senhor a todos que nos assistem. Eu sou o João da Mata, lá de Guarapari, da zona rural de Guarapari. Estamos ali com a igreja lá na zona rural mesmo, lá de Jabuticaba, com muita alegria. Temos também uma igreja nas margens da BR, um lugar lá chamado Samambaia, um lugar pequenininho, e também a igreja lá de Jabaraí. E vamos entremeando aí esse trabalho com o 0800 e família e as igrejas com muita alegria, né? Pastor João da Mata, só para dar uma... Porque a gente que é de fora, eu sou lá do sul do país, a gente tem como Guarapari, é só praia, né? Não. Agora tem a zona eu moro rural. no sítio, alguns aqui conhecem, já foi lá, moro no sítio há mais de 20 anos, e lá no sítio tem uma igreja cristã Maranata, que nós atendemos ali aquela comunidade rural, né, com algumas pequenas adaptações, por ser rural, né? Dependendo da hora, por exemplo, na escola bíblica, vão mais as crianças, porque os pais estão tratando dos animais, aquela coisa toda. Olha só. Mas é um trabalho que a gente faz ali há 20 anos, sei lá, 25 anos talvez, né? E Guarapari tem zona rural e com algumas atrações, né? Tem Buenos Aires, por exemplo, um lugar bonito e que é bastante frequentado, né? Olha só. Precisa conhecer melhor Guarapari. Vamos começar a conhecer. Amém. Bem, o 0800 tem sido para nós motivo de alegria e, às vezes, constrangimento, por considerarmos a nossa pequenez, limitação, dificuldade e ver o resultado desse trabalho dentro dos lares. Eu costumo dizer que nós temos uma igreja virtual. Nós temos muitas pessoas que não frequentam nenhuma igreja. Ele assiste a EBD, aprende a palavra, assiste o culto no YouTube e às vezes todos os dias, não é só um dia ou outro, todos os dias. Faz a madrugada pela Rádio Manaim, acompanha as experiências desses programas da Rádio Manaim maravilhosos, de louvor, oração, tem até uma imposição de mãos, né, determinados programas. Ele faz seminário, né? Faz o seminário pelo YouTube e todas as dúvidas e a oração individual, tem uns que ajoelham na casa deles, vou ajoelhar aqui, e o pastor do 0800 ora, tira a dúvida, explica a palavra, explica sobre a obra. Há quem liga e pergunta, vocês são de onde? Vocês estão falando de que lugar, de que cidade, que religião são vocês? A pessoa não está ligando para uma igreja, ele está procurando socorro para a alma. E ele encontra. Inclusive, pastor João da Mata, quando nós resolvemos fazer esse programa, foi justamente para mostrar que existem pastores no lugar cuidando do rebanho, e que não é assim uma coisa de qualquer jeito, a pessoa está atendendo em casa, em celular, ou no caminho, ou um atendimento de qualquer forma. Os pastores estão ali num lugar e cuidam do assunto, iniciam e dão continuidade. Fechando, um senhor não sabe o que é religião, igreja, nada não. Desespero, ele me contou isso. Entrou na internet, vou entrar na internet, deve ter alguma coisa que pode me socorrer. Encontrou o número. 0800, eu vou ligar. Ligou. Aí o pastor que estava lá atendeu e ele com problemas materiais. Alô, falou, o pastor viu
E ele me contando, eu nunca vi pessoa tão educada igual aquele pastor. Ele ouviu meu desabafo sem dizer uma palavra. Mas quando eu terminei, ele falando comigo, eu achei que ele ia me orientar, que ele falou assim, a sua necessidade é da alma. Não é material, não. É o espiritual que governa o material. Ele disse que tomou um choque com aquilo. Ele falou, o que eu preciso fazer? O pastor, você tem que aceitar Jesus. Aí o pastor foi, leu o versículo da palavra para ele. Olha o processo de conversão, hein? O que é a operação do Espírito Santo? Leu um versículo da palavra e falou, agora eu vou orar por você. Você vai se sentir melhor. Vai ligar para cá dando retorno. E não tratou do assunto, que nem é para fazer mesmo, né? Do assunto dele particular. Ele falou comigo que chegou em casa, começou a olhar para o quadro e ver certas coisas na parede da casa dele, dizendo que o pastor não mandou ele fazer isso, ninguém mandou, ele falou, isso está errado. Isso aí começou a juntar aquilo tudo e jogou tudo fora. E ele falou assim, hoje eu estou ligando para pedir uma oração, mas antes eu quero que o senhor deixe eu glorificar a Deus, porque eu agora sou um servo do Senhor. Maravilha. Com poucos dias a operação do Senhor, né? E ele falou, e a minha igreja é 0800 707 3076. Ninguém falou de denominação, ninguém falou. Foi o Espírito Santo que falou. E esse homem, se o problema material resolveu, eu nem sei, mas o problema espiritual está resolvido. Com certeza. É uma bênção, o espiritual resolve o material. Claro, né? Claro. Que não seja... buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas, né, pastor? Então, nós sabemos disso, né? Amém. E sabemos que esse irmão, né, vai estar bem nosso atendido. Irmão agora, nosso irmão. Pastor Cleverson. Pai do Senhor, a todos os companheiros aqui da mesa e a todos que nos ouvem, né, com essa experiência que o Senhor tem nos dado de uma forma muito maravilhosa. Cada dia trazer aqui essas experiências, nós temos a certeza que Deus revelou esse trabalho de uma forma para darmos continuidade, né, em tudo aquilo que, desde o começo, quando estávamos ali, diante de situações adversas, e hoje nós estamos com as experiências cada vez mais consolidadas por esse trabalho para que nós venhamos a sempre ser gratos ao Senhor. Eu sempre agradeço muito a Deus por estar ali trabalhando, né, quando nós falamos um trabalho, porque nós trabalhamos com as almas, né? É a obra de Deus, e esse trabalho para nós tem sido muito edificante. E o que nós tratamos ali com as ovelhas, os atendidos, nós falamos carinhosamente ovelhas porque elas se tornam ali para nós, né, aquelas que nós vamos lidar com elas. E Deus nos dá a oportunidade de iniciar um atendimento e depois encontrar com essa ovelha novamente no mesmo atendimento. Então, para nós tem sido assim uma experiência muito marcante. E essa experiência que eu vou trazer aqui é de uma jovem, né, que nós temos atendido muitas jovens, muito jovens, né, que têm ligado para nós com as suas necessidades, e o Senhor tem sempre uma palavra para eles. Ela saiu da cidade dela, ela foi para o Sudeste para tentar ali uma carreira profissional, e as coisas começaram, né, assim, ela ficou enferma, ficaram muito difíceis. E ela ligou ali chorando, precisando de uma direção do Senhor. O que eu vou fazer? Sair da minha cidade. Então, a experiência que nós estamos sempre tendo ali é com a palavra. Como que o Senhor tem falado conosco pelo poder da palavra. Nós oramos e depois nós apresentamos as ovelhas assim, nós vamos abrir a palavra de Deus. E Deus vai falar com você. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Então, logo depois da oração, que tomamos o conhecimento de tudo aquilo que era aquilo que estava afligindo a vida dela, abrimos a palavra. E a palavra deu toda a direção para aquela jovem, né?
E ali ela sentiu do Senhor, né, que ela poderia tomar a sua decisão. E passou, né, um mês, e logo depois ela ligou novamente. E eu tive a oportunidade novamente de atendê-la. Eu fiquei muito feliz por causa disso, porque nós atendemos muitas pessoas. Então, o Senhor estava ali dando uma experiência para ela. Eu sou aquela jovem, no segundo atendimento aqui, liguei, eu estava num outro estado, e eu estava passando por aquela situação. Então, hoje eu liguei já para agradecer, porque tudo aquilo que Deus operou ali, naquela oração, hoje eu estou colhendo aqui. Estou colhendo. Ela já estava encaminhada também na carreira profissional. Então, aquilo ali é muito edificante para nós. E sempre quando nós concluímos assim os atendimentos, nós deixamos as orientações para essas ovelhas, porque muitas delas, as igrejas são longe, muito longe. E como que o Senhor tem operado de uma forma muito maravilhosa, como o pastor João D'Amato colocou, né? Olha, você tem aqui o 0800, você pode ligar todos os dias, 24 horas. Quando nós falamos isso, eles ficam maravilhados, todos ficam maravilhados. Mas é 24 horas, isso mesmo, é 24 horas. Então, você tem a sua assistência pelo 0800, você tem o culto pelo canal de YouTube da igreja, né? E você tem a Rádio Manaim. Você está amparado espiritualmente. Então, eles ficam muito satisfeitos, né? E com a certeza, o Senhor está cuidando de mim. E isso tem sido para nós ali o fruto desse trabalho, né? A gente colhe para a glória de Deus, né? E uma segunda experiência aqui, ela é mais recente, de um senhor que ele está fazendo um tratamento de saúde, ele é da região norte, e esse tratamento de saúde que ele está fazendo é aqui, né, no nosso estado. E ele é muito preocupado com as situações, né, que ele está passando, e ele conheceu esse trabalho através da divulgação, né? É uma coisa que a gente gostaria de deixar aqui também, que como que o Senhor tem abençoado a divulgação do trabalho, né? O trabalho, as ovelhas têm muito ajudado, né, na divulgação desse trabalho. E no nosso atendimento ali, eles passam, né, dizendo que eu conheci esse 0800 através de um parente, através de um familiar. Trabalho da igreja, né? E estou ligando, e é a minha primeira vez. A gente fica muito feliz, né? Explica tudo para eles ali a respeito desse trabalho tão maravilhoso. E ali ele contou a situação dele, de ordem, né, de saúde, e nós oramos. E ao orarmos por ele ali, o Senhor concedeu uma palavra muito maravilhosa para a vida dele, que confortou muito ele. Eu gostaria aqui de ler aqui. A igreja confia em passar o 0800 porque sabe que funciona. Glória a Deus. E tem pastores que vão dar o atendimento que a pessoa necessita, né? Por isso a gente vê que a igreja, só para ter uma ideia, o primeiro programa, 97% das pessoas que assistiram ali no começo o programa foram passadas pelo WhatsApp. Olha. O link do programa 0800, para ver como a igreja confia no 0800, nos pastores 0800. Só conclui ali a experiência. Então, aí nós abrimos a palavra, tá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 14. Pontuar aqui que ele estava preocupado com o que seria a condição dele para dar continuidade nesse tratamento, né? Então o Senhor respondeu para aquele senhor de uma forma muito maravilhosa. Mas para igualdade neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Então, quando eu falei aquele texto para ele, ele se sentiu confortado. Eu falei com ele, o Senhor não vai deixar faltar. As portas já se abriram para você. E a sua vitória
o Senhor já decretou ela. Glória a Deus. Amém, que maravilha. Aleluia. Queria novamente, agora chegou a vez do pastor Edson. O pastor Edson atende muito o exterior, né? E aqui é até importante isso, porque esse grupo de pastores do 0800 não só atendem, né, pessoas do Brasil, como do exterior também, né? Mas qual é a sua experiência hoje, pastor Edson? Eu atendi um varão que estava no Canadá. Olha, mais um do exterior, né? Ele tinha sido transferido, a família tinha sido transferida para lá, ele e a esposa, por trabalho, né? Foi lá para trabalhar no Canadá, tinha sido transferido da firma aqui do Brasil para lá, da empresa. E ele me ligou do hospital, né? É interessante que são as nossas experiências na oração. Tem oração que você ora, a pessoa depois retorna, falando daquilo que o Senhor operou. Tem oração que a gente ora, imediatamente o Senhor responde naquele momento ali do atendimento. E ele estava no banheiro do hospital, que a esposa dele tinha ganhado neném. Eles eram casados 12 anos aqui no Brasil, estava 12 anos aqui no Brasil, e ela não tinha gerado filhos. E lá ela engravidou, né? Aí teve a criança, já tinham se passado 5 dias, e após ela ter a criança, ela começou a ter pressão alta, que não abaixava, né? E já estava 5 dias nesse quadro, não abaixava a pressão, os médicos mediam de hora em hora a pressão dela para regular, e ela estava dormindo. E ele foi para o banheiro para pedir oração para que ela não acordasse, né? Aí a gente estava orando, no meio da ligação, ele falou assim: pastor, espera um pouquinho, né? Aí era a enfermeira que estava lá no quarto, tinha medido a pressão dela, a pressão dela já estava normalizada, Maravilha. e naquele mesmo instante ali, ela já estava recebendo alta já. Aleluia. Que normalizou a pressão dela. Imediatamente, estava no quarto, ele falou: pastor, espera um pouquinho que a enfermeira está atendendo a minha esposa. Aí a enfermeira veio falar para ele, falou para ele: não, a pressão está toda normalizada e ela vai receber alta. Eu fico impressionado nas experiências que a gente tem ouvido aqui, a fé das pessoas, igual a do centurião lá. Eu vi lá o esposo da médica lá que foi entubada, ele recorrer para o 0800, o menino que pediu lá pelo primo, né? O menino lá no Chile que pediu pela família. Então, a fé das pessoas de correr ao Senhor, né? Porque quando está ligando para o 0800, está indo ao Senhor, ao Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. E o Senhor vê essa fé como viu a fé do centurião, né? Nem mesmo em Israel vi tamanha fé. Então, essa hora de fé, né, de a pessoa ir no Senhor, saber que o Senhor tem uma palavra, tem a esposa ali internada, pressão, e ele vai no banheiro, o Senhor olha isso, né? Com certeza, com certeza. Peterson. Paz do Senhor, né? Os irmãos e todos que nos acompanham. Eu estava aqui pensando, quando o pastor João da Mata falou sobre a busca, né, na internet. Nós temos recebido muitas ligações hoje assim, pastor. Então, as pessoas, elas entram na internet, elas fazem ali pedidos de oração, alguma assistência nesse sentido, e um dos primeiros itens que aparece ali, as primeiras posições, é o 0800 nosso hoje. Então, nós temos recebido muitas ligações dessa forma, proveniente desse tipo de ação. E ali a gente tem havido experiências, tem um processo, né, como os pastores têm falado, é um processo. Às vezes não é só uma ligação, às vezes é uma ação imediata, mas tem outras que já levam um certo tempo e as pessoas têm transmitido também as etapas desse processo, como vai acontecendo. Eu estava lembrando aqui sobre uma experiência que eu tive um tempo atrás, de uma senhora que ligou. Ela também encontrou o telefone dessa forma, pela internet, e ela ligou
era de manhã cedo, ligou desesperada, chorava muito, porque ela estava com um problema conjugal. O esposo falou que ia deixar o lar dela, deixar a família. E ela com filha, né, filha adolescente, e morando em outra cidade, eles tinham mudado por uma questão profissional, então estava longe da família e ela não sabia o que fazer. E ela ligou desesperada. Então nós deixamos ali ela falar, ela colocar, né, aquilo que estava no coração dela, e depois nós oramos por ela. E oramos, aí no final ela já se sentiu até mais confortada, e falou, olha, e ela, é interessante que ela colocou um detalhe, ela falou assim, eu estou conversando com o senhor, pastor, e eu estou olhando para a mala do meu esposo. Ela está aqui, eu estou na sala, eu estou olhando para a mala dele, que ela está pronta. Que ele falou que no final do dia ele vem pegar a mala e vai embora. Triste, né? Era muito triste a situação. Então, aí oramos ali e ela ligou aproximadamente uns 3 dias depois. Ela ligou e falou assim, pastor, eu estou ligando novamente por aquele motivo. Então é o processo, né? É o contínuo. Mas eu quero dizer o seguinte, que eu estou olhando para a mala do mesmo jeito. A mala está aqui na sala, está na minha frente, né? Então, troca uma roupa, coloca outra, mas a mala não saiu daqui, não foi embora. Então, nós continuamos orando ali, dando assistência. Até hoje ela continua ligando. E aos poucos ela vem vendo as experiências também. Porque encontrou pela internet. Hoje ela recebe os links, ela está assistindo os cultos, ela assiste seminários, né? Então, ela já está se integrando ali e o lar sendo abençoado. E só para finalizar aqui, uma outra experiência de uma senhora que ligou, ela mudou também de cidade e ela faz uso de remédios controlados. Nós temos muitas ligações assim também. Situações depressivas, né? Ansiedade, é o momento que nós estamos vendo, é uma situação global hoje, né? E ela ligou e estava sentindo assim, muito deslocada, porque é o lugar onde ela estava e ela já vivendo esses problemas e ela pedindo ajuda ali. E aí é onde entra a questão da palavra. Nós oramos ali e pedimos ao Senhor uma bênção àquela pessoa, atendendo a situação dela ali, e também para que o Senhor fale, conforte na palavra. E quando eu abri a palavra do Senhor foi Isaías 45:14, quando o Senhor fala assim, a expressão dentro do contexto. Deus está contigo somente e não há nenhum outro Deus. Eu trouxe aquela palavra e na hora ela glorificou naquele momento. Ela glorificou. Aí eu falei, o senhor está falando com você? Falou, não, eu entendi que o senhor está falando comigo perfeitamente, porque ontem eu li um texto, eu pedi ao Senhor, pedi a Deus para falar comigo, eu abri um texto nesse capítulo, mas eu não entendia. Eu não estava conseguindo entender o que o Senhor estava falando comigo, mas agora tudo ficou mais claro e eu senti um abraço do Senhor agora, a expressão dela. Que maravilha, que bênção, né? Esse é o nosso Deus, né? Glória a Jesus. Que opera na palavra, a palavra é viva, então nós temos visto essas bênçãos. Amém. Pastores, mais uma alegria, né, em compartilhar aqui as experiências do 0800. Queremos mais uma vez frisar isso. Nós não temos a intenção de expor as pessoas, as experiências aqui, nós procuramos contar sem identificar as pessoas, porque as experiências são particulares. Nós falamos de um estado, de um país, mas não identificamos a pessoa. Mas contamos porque é importante as pessoas saberem que o Senhor, Ele opera. Nós cremos num Deus Todo-Poderoso que resolve e que as pessoas procuram o Senhor e o Senhor atende. Glória a Deus. E eu ainda queria fazer menção dessa questão que o pastor Peterson nos falou aqui, de o Google apresentar o número 0800. Né? A gente sabe que as plataformas, elas usam os algoritmos para colocar em posição mais alta. Como o nosso número passou a ser um número confiável e muito procurado e muito as pessoas divulgarem, muita divulgação, o algoritmo já entendeu que esse número é confiável. E por isso que ele coloca meio que na ponta da lista quando a pessoa procura lá. Então a importância da igreja estar evangelizando e repassando, porque esse número hoje é um número confiável, né?
o pastor Pedro, não, o pastor Pedro passou aqui da outra vez, né, que foram 120, deixa eu dar o pastor certo aqui que comunicou aqui, foi o pastor Falcão, pastor Antônio Falcão. Ele nos passou que já tem mais de 120 mil atendimentos e, como nós temos visto aqui, atendimentos com solução. Queremos encerrar aqui desejando a todos a paz do Senhor Jesus em todos os lares.